Beleza. Só confirmando, pessoal, vocês estão vendo aí, né, a apresentação, Alpha 7. Assim. Passei agora para alterações da reforma, todo mundo visualizando, né? Excelente. Bom, vamos lá então. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu vou tocar a reunião aqui com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Kaique Bernal, sou PO aqui dos times fiscais da Alpha 7, tá? Eu acho que como todo mundo que está aqui já deve saber, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre a reforma tributária, né? Então, vocês vão ver aí na reunião, nessa apresentação, eu vou passar, né, brevemente ali sobre as alterações da reforma tributária, né? Dar uma boa resumida para que todo mundo esteja sabendo, né, dos principais pontos aí da reforma tributária, e aí depois a gente vai passar efetivamente ali para as alterações que a gente fez no nosso sistema para atender ali todas essas mudanças da reforma, tá? Então, iniciando aqui, pessoal, vou passar uma visão geral ali das alterações aí que a gente tem na reforma tributária, tá? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a reforma tributária ela vai fazer, né, a criação de alguns novos impostos, tá? E esses novos impostos, eles têm um objetivo final, né? Vocês vão ver que eu vou passar um cronograma, mas eventualmente, né, daqui a alguns anos, a ideia é que esses novos impostos, né, eles venham a substituir os impostos que a gente utiliza hoje. Quais são eles, né? Primeiro ponto, a gente vai ter a criação do IBS, do CBS e do IS. São esses os 3 novos impostos que vão ser criados aí com a reforma tributária, tá? E falando, né, especificamente sobre cada um deles, o IBS, tá? Ele vai vir, né, para substituir os impostos estaduais e municipais, tá? Então, basicamente, o IBS ele vai vir para substituir ali o ICMS e o ISS, tá? E aqui eu estou falando também, inclusive, do ICMS-ST, tá? Então, para as lojas que utilizam, né, ou para os estados, né, que tem o uso do ICMS-ST também, eventualmente vai ser substituído aí pelo IBS, tá? Depois disso, né, a gente tem a criação também do CBS, que é o imposto que vai substituir os impostos federais, né? Então, aqui a gente está falando especificamente do PIS e do COFINS, que vai ser substituído pelo CBS, tá? E a gente tem o IS, que é o imposto seletivo, né? Vocês também podem escutar, né, alguém falando sobre esse imposto, chamando ele de imposto do pecado, porque ele é um imposto que vai ser utilizado, né, principalmente em produtos, né, a gente acredita que vai ser utilizado principalmente em produtos que o governo visa desestimular o uso, né? Então, normalmente, bebidas alcoólicas, cigarro, né, esse tipo de imposto vai acabar incidindo sobre esses produtos que tem ali algum tipo de desestímulo do governo para consumo, né, desses produtos, tá? Aqui, um ponto interessante, né, só uma observação rápida para fazer, aqui a gente não tem as informações, por exemplo, do IPI, mas inicialmente, né, na reforma tributária, o IPI também vai sofrer uma redução de alíquota, tá? O pessoal vai zerar a alíquota do IPI, mas ele não vai ser erradicado, pelo menos por enquanto, não tem uma previsão para a erradicação do IPI. Então, pode ser que no futuro, ali, conforme for passando alguns anos, o governo entenda que há necessidade da aplicação do IPI, faz sentido, né, voltar a aplicar o IPI, e ele volte a ter uma alíquota, né, volte a cobrar o IPI nos produtos, tá? Então, uma visão geral ali das alterações da reforma, basicamente a gente tem esses 3 novos impostos aí criados, e esses impostos vão começar a ser aplicados na reforma tributária da seguinte maneira. A gente tem um cronograma liberado pelo governo que detalha a seguinte aplicação, né, desses impostos. No ano de 2026, ele vai ser um ano teste, tá? Principalmente para os 2 primeiros impostos que eu citei ali, que é o CBS e o IBS, tá? Esse ano chamado, né, de ano teste aí de 2026, não sou eu que estou chamando, né, não é a gente aqui da Alpha 7 que está chamando de ano teste, isso são informações que o próprio governo, né, ele se refere, né, a esse ano de 2026 realmente como um ano de teste aí para o CBS e para o IBS. Nós participamos, né, de reuniões com a FRAC, enfim, com organizações do governo que detalharam melhor esse planejamento deles, né, e para 2026 a ideia é realmente fazer um teste da aplicação desses impostos, tá, e de
obviamente, né, testar os sistemas, tanto RPs, né, que vão fazer a inclusão, né, as alterações necessárias para o destaque desses impostos, como também os próprios sistemas governamentais, né, então o próprio governo vai testar os sistemas deles lá, para ver se está tudo calculando corretamente, para ver se está de acordo com a expectativa deles ali, todas as operações relacionadas a esses dois impostos, tá? Nesse ano de 2026, né, chegando aí, a gente vai ter uma alíquota de 0,9% do CBS e a gente vai ter uma alíquota do IBS de 0,1%. Então, totalizando, né, somando as duas, você vai ter uma cobrança ali desses dois impostos, totalizando 1% do valor do produto que está sendo cobrado ali. Tá, Kaique, você está falando para mim, então, que eu vou pagar 1% a mais de imposto? Não, não é isso, tá? Nesse primeiro ano, né, como ele vai ser um ano teste aí, esses valores eles vão ser destacados nos documentos fiscais, tá? Então, nas notas que vocês recebem aí dos fornecedores, vai começar a vir essas informações, e nas notas que vocês emitem, né, então as saídas que as lojas fazem, também vão começar a ter essas informações aí do CBS, do IBS, com essas alíquotas aí de teste, né, 0,9% de um e 0,1% do outro, porém, esse imposto não vai ser cobrado, tá? A cobrança do imposto, efetivamente, no ano de 2026, continua normalmente como vem sendo feito até o ano de 2025. Então, vocês vão continuar fazendo a apuração dos impostos e pagando o ICMS, o PIS e o COFINS, tá? Então, realmente, esses dados eles vão ser utilizados para teste mesmo, e não vão ter, digamos assim, um valor que vai ser efetivamente cobrado e pago pelas lojas no futuro, tá? Então, 2026 é esse o planejamento, né, que o governo tem para a aplicação desses impostos, e aí a gente passa para o ano de 2027, onde a gente vai começar a ter uma cobrança efetiva do CBS e a extinção ali do PIS e do COFINS, tá? Então a ideia é que em 2027 a gente comece realmente a fazer a cobrança desse imposto, né, do CBS, e deixe de pagar ali o PIS e o COFINS. Então o PIS e o COFINS vai ser extinto, né, segundo esse cronograma, já em 2027. E aí a gente vai desse mesmo jeito até 2029, quando em 2029 a gente começa a ter uma transição que vai até 2032. Essa transição ela vai basicamente começar, né, as lojas vão deixar, né, de pagar um pouco do ICMS e do ISS e vai começar a pagar um pouco do IBS, né? Então, gradualmente a gente vai ter um aumento da alíquota, né, do pagamento através do IBS e uma diminuição do pagamento através do ICMS e do ISS, tá? Então, 2029 paga um pouco de IBS e paga um pouco mais de ICMS, 2030 aumenta um pouquinho o IBS e diminui mais o ICMS, e vai assim até a gente chegar em 2033, que é quando efetivamente a gente tem a vigência integral desse novo modelo de cobrança aí dos impostos, e aí a gente tem efetivamente a extinção do ICMS e do ISS. Então, lá em 2033 é que a gente vai realmente deixar de ter a cobrança utilizando o ICMS e o ISS, tá? Importante aqui, pessoal, esse cronograma, né, ele pode sofrer alterações, ele é um cronograma que o governo disponibilizou para nós com um planejamento, né, que eles têm, mas como vocês podem ver, passa por vários anos e vão ter vários testes, né, dessas alterações nesse período, então pode ser que tenha alguma mudança nesse cronograma, mas a gente vai continuar acompanhando, e se tiver novas alterações, vocês podem ficar tranquilos que a gente aqui vai avisar vocês também, tá? Então, pro ano de 2026, a gente já tem todas as alterações ali necessárias para o sistema. Então é importante, né, destacar que essas mudanças que eu vou demonstrar para vocês aqui são todas pensando nesse ano teste, né, de 2026. Então vocês vão ver que tem bastante alteração, mas já são alterações pensadas para esse ano de 2026. Pode ser, né, que até 2027, por exemplo, surjam alterações, surjam pontos ali que o governo entenda que há necessidade de alguma mudança, e a gente vai também fazer essas aplicações e, se necessário, liberar elas para vocês, ok?
Então, basicamente, né, dando um resumo da reforma tributária, vai ser esse, né, o planejamento aí que o governo tem para a aplicação desses novos impostos, né, e aí a gente pode iniciar, né, falando sobre o que muda realmente no Asset Farm, né, o que eu vou ter de novo no sistema para atender essas alterações aí, tá? E aqui, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, e que eu acho bastante importante a gente destacar, é que a gente vai começar a trabalhar com uma calculadora tributária, tá? Ou vocês podem também escutar o nome calculadora offline. Como funciona, né? O que é essa calculadora tributária? A calculadora tributária, ela é um serviço, né? Uma ferramenta disponibilizada pelo governo, tá? Para justamente ajudar nos cálculos desses novos impostos e ajudar no processamento ali, principalmente dos cálculos desses novos impostos que vão começar a ser aplicados aí em 2026. Tá? Eu vou falar mais sobre a calculadora tributária daqui a pouco, mas vocês vão ver que a calculadora, né, a gente analisando aqui internamente, nós identificamos, né, uma série de vantagens no uso da calculadora tributária e a gente decidiu fazer uma integração do nosso sistema com essa calculadora disponibilizada aí pelo governo, tá? Algumas das vantagens, né, eu destaquei aqui no uso da calculadora, como, por exemplo, uma diminuição na complexidade e a necessidade de configurações no sistema. Imagino que o pessoal que esteja aqui talvez tenha ali alguma familiaridade, né, no uso das configurações que a gente tem hoje relacionadas ao ICMS, ao PIS e ao COFINS, e vocês provavelmente, né, já tiveram contato com várias telas ali que são necessárias para realizar essas configurações, né? A ideia é que, utilizando a calculadora tributária, a gente tem uma diminuição nessa complexidade e na necessidade de realizar algumas configurações do sistema. Então, a calculadora, tá? É importante destacar, ela não vai fazer o preenchimento automaticamente ali dos cadastros dos produtos, tá? Mas ela vai diminuir a quantidade de informações que a gente vai precisar preencher nos cadastros, né? Ela vai facilitar essa quantidade de facilitar que essas informações sejam preenchidas com realmente mais facilidade aí pela loja, tá? Além disso, né, a gente tem uma vantagem, que é a manutenção a médio e longo prazo, né? Então, aqui a gente pode pensar, por exemplo, já no ano de 2026, que ele vai ser um ano de teste, vai ser um ano que o governo vai passar por várias, talvez, né, manutenções ali, a gente espera que isso vá acontecer, né, manutenções ali nos serviços deles, né, e nos serviços que fazem ali os cálculos relacionados a esses novos impostos. Então, é possível, né, uma possibilidade real, que hajam alterações nesses cálculos que são realizados atualmente, né. Se a gente for pensar na maneira como a gente utiliza hoje do ICMS, né, no sistema, qualquer tipo de alteração em cálculos que a gente realiza, né, ou particularidades de um determinado estado, particularidades numa cobrança de imposto específica, tudo isso a gente precisa, né, de ter um desenvolvimento ali interno no sistema, no código do sistema, liberar uma nova versão do sistema e só após isso, essa particularidade, essa mudança no cálculo vai estar disponível para vocês. No caso da calculadora, a gente tem uma grande vantagem justamente nessa manutenção. Por quê? A ideia é que toda essa parte relacionada aos cálculos que são realizados e as particularidades, né? Então, por exemplo, eu tenho acesso a um benefício, né? Esse benefício, a ideia é que a gente consiga, através da calculadora, já fazer o cálculo automaticamente desse benefício, né? Desde que, né, a gente tenha apenas ali as configurações corretas no sistema. Então, a médio e longo prazo, né, considerando que a gente vai ter até 2033 aí alterações relacionadas à reforma tributária, isso sem dúvida vai ajudar a gente a disponibilizar também essas alterações de forma mais rápida para vocês aí no sistema, tá? Além disso, né, além dessa questão que eu comentei e já, né, acaba tendo um pouco de relação com esse próximo tópico, é a atualização da própria calculadora, tá? Então, a calculadora, caso venha, né, a ter alguma mudança ali em algum cálculo que precisa ser realizado, a gente consegue disponibilizar essa atualização de forma controlada e transparente. Então,
Por exemplo, se houver, né, alguma mudança em algum imposto ou na alíquota que é aplicada, se houver uma liberação de um benefício diferenciado e por isso há necessidade de algum cálculo diferente, a gente vai conseguir, né, vai ser possível disponibilizar uma atualização da própria calculadora, sem que a gente tenha a necessidade de liberar realmente uma nova versão do sistema para fazer a aplicação desse cálculo novo. Né? Então a gente consegue aqui internamente controlar essa atualização da calculadora e, se necessário, a gente atualiza a calculadora aí para vocês sem ter a necessidade de nenhuma mudança de versão do sistema. Vocês vão estar usando aí e de repente a calculadora já vai estar atualizada sem nenhuma necessidade de mudança de versão ali do sistema, tá? Além disso, né, tem um ponto também que é bastante importante, que é a garantia de integridade ali nos cálculos e valores, né? A gente sabe que, eventualmente, a Cefaz, ela acaba realizando os cálculos, né? Às vezes tem uma quebra de casas decimais ali, um arredondamento, né, diferente do que pode ser aplicado em algumas situações no sistema, e isso eventualmente pode acabar acarretando em alguns erros, né? Então, com a calculadora tributária, a gente vai evitar esse problema, porque todo o cálculo valores dos impostos, né, já vai ser feito por ela e ela vai retornar essas informações para o sistema. Então a gente não vai ter esse problema, né, de cálculos divergentes ou quebras de valores decimais diferentes ali do que a própria Cefaz espera, tá? Então a calculadora já retorna essas informações e já traz isso de forma correta para a gente, tá? Então, basicamente, da calculadora tributária, né, era esses os pontos que eu tinha para trazer. A calculadora, tá? Um ponto importante aqui, pessoal. O sistema vai utilizar ela internamente, vocês não vão ter contato com ela, vocês não vão ver, mas eu quero trazer, né, eu queria trazer essas informações para vocês saberem, né, desse ponto que é bastante importante aí, né, para o cálculo desses novos impostos aí da reforma tributária, tá? Mas aí, visualmente, né, falando aqui como usuário do sistema, o que vai mudar para mim? Bom, a gente fala primeiro, então, do cadastro de pessoa. No cadastro de pessoa, a gente fez uma alteração bem pontual, tá? Bem pequena. A gente fez, basicamente, a inclusão de um campo novo, que é esse campo tipo de ente público, tá? É um campo que vai ser habilitado para quando, lá no cadastro da pessoa, eu tiver selecionado o tipo de pessoa como jurídica, e tiver marcado a opção ali órgão público, tá? Quando eu marco essa opção órgão público, o sistema vai habilitar ali o tipo de ente público para que eu faça o preenchimento, tá? Isso aqui é uma informação, por exemplo, né, que pode ser enviada ali para calculadora tributária para que seja feito ali cálculos de benefícios que esse tipo de ente público, por exemplo, né, estou fazendo uma venda ali para um hospital, né, então aí eu determino qual que é o tipo de ente público, se é do Estado, por exemplo, e essa informação é encaminhada ali, quando eu faço a venda, né, é encaminhada para a calculadora, e se houver ali alguma informação de benefício para esse tipo de pessoa jurídica, ele já faz a aplicação e retorna essa informação para a gente, tá? Então, bem simples aqui a alteração do cadastro de pessoa, só a inclusão de um campo. Eu vou mostrar um gifzinho aqui com a alteração para vocês. Basicamente é o mesmo cadastro que vocês já estão acostumados. Cadastro básico pessoa, a gente vai lá, quando eu seleciono o tipo de pessoa jurídica, órgão público, ele vai e permite que eu selecione o tipo de ente público, tá, pessoal? Então, uma alteração bem pequenininha, bem fácil ali nessa tela do cadastro de pessoas, tá? Aí a gente passa, então, para as alterações no cadastro de produto. Aqui, realmente, são alterações mais importantes, né? Aqui a gente vai realmente passar pelas alterações, eu diria que as mais importantes aqui da reforma tributária, tá? Que são as mudanças que a gente teve no próprio cadastro de produtos, tá? Afinal, esses produtos, eles vão começar, né? Os produtos vão começar a ter esse novo imposto, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como que ficou essa informação no nosso cadastro. Para evitar da gente ter uma mistura ali de informações dos impostos que são utilizados hoje, né, normalmente, com os novos impostos, a gente fez a criação de uma nova aba, tá? Então, hoje, lá no cadastro do produto, a gente já tem, né, a aba tributação, e dentro dela a gente tem as informações ali do ICMS, do PIS e do COFINS. A gente dividiu isso em abas. Então, agora a gente tem
uma aba com as informações do ICMS, do PIS e COFINS, e a gente tem uma outra aba só com as informações dos impostos novos, tá? Então, os impostos novos vão ser inclusos nessa aba aqui, tá? A aba IBS, CBS e IS, e aí aqui a gente vai ter acesso ao preenchimento tanto do cadastro, né, do IBS e CBS, como também do IS, tá? E aqui um ponto importante, vocês vão ver que o preenchimento do IBS e CBS, ele vai ser em conjunto mesmo, tá? Eu vou ter uma única situação tributária e a classificação tributária, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu vou ter uma única informação para esses dois impostos, tá? Porque a ideia do governo é realmente fazer a aplicação ou não, né, desses impostos dos dois juntos, tá? Então, IBS, CBS, em todas as telas do sistema, vocês vão ver que a gente vai estar tratando juntos, né? E o IS, sim, o IS a gente entende que alguns produtos vão ter, outros produtos não vão ter, a gente acredita que a maioria dos produtos aí da farmácia não vai ter o IS, mas se tiver, aí sim a gente tem a possibilidade de incluir nessa tela também as informações do IS, tá? Quais informações são essas? A primeira coluna ali que a gente tem é a situação tributária. Isso aqui é como se fosse a CST, né, que a gente tem ali do cadastro do ICMS, por exemplo, né, ou do PIS e COFINS, a gente tem a CST, aqui é a mesma coisa, a gente tem a situação tributária, e em conjunto, tá, com a situação tributária, a gente tem um novo código que vai estar disponível para esses novos impostos, que é a classificação tributária. Essa classificação tributária é um código que o governo está disponibilizando e ele vai ser basicamente uma definição ali em conjunto, né, com a situação tributária da cobrança que vai ser realizada ali daquele produto, tá? Então, se o produto for tributado ali, né, se ele tiver realmente aquela cobrança, a gente vai ter uma classificação tributária específica para isso, né? Em situações, né, de, por exemplo, transferência, eu vou ter uma classificação tributária específica para isso também, e eu vou mais para frente falar sobre isso. Mas, basicamente, o que a gente vai precisar aqui fazer de preenchimento no cadastro são esses campos, né, da situação tributária, a classificação tributária e uma vigência, né, vigência de início e vigência de fim. A vigência de início, basicamente, né, ali no início de janeiro, né, no dia 5, vai começar a ser aplicado ali as emissões, né, já contendo essas informações novas, contendo esses novos impostos, né, e a vigência fim caso o governo determine, por exemplo, né, que uma classificação tributária vai ser válida até uma determinada data, a gente consegue colocar aqui já uma vigência de fim para essa classificação, e se quiser, a gente pode já deixar cadastrado uma nova vigência de início. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu vou ter uma classificação tributária, né, e uma situação tributária sendo utilizadas no ano de 2026, porém em 2027 vai ter uma mudança nessa informação. E aí, no ano de 2027, o sistema vai identificar automaticamente que chegou na vigência de fim de uma dessas classificações e já vai começar a utilizar a próxima classificação que tem cadastrada ali com a vigência de início, tá? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui como que a gente faz esse cadastro. Então, fica lá no cadastro básico, no cadastro de produto. Como eu comentei, é o mesmo cadastro que vocês já estão acostumados, a diferença é que agora a gente tem uma aba adicional ali do IBS e CBS, tá? E nessa aba vocês vão poder fazer a inclusão ali dessas novas informações, tá? Vou passar, né, mais para frente outras maneiras da gente fazer esse cadastro, tá, pessoal? Mas aqui, falando especificamente do cadastro de produto, é basicamente acessar o cadastro do produto, acessar a aba tributação, IBS, CBS e clicar em incluir ali. O sistema já vai trazer as informações para a gente, tá? A gente fez também a inclusão de um novo campo, tá? Que é o campo NBS. Esse campo, isso aqui no cadastro do produto ainda, tá, pessoal? Esse campo ele vai estar disponível ali na aba geral, e ele vai estar disponível apenas quando o tipo de tributação do produto for serviço.
tá? Então, é uma informação que também vai ser necessária ali para a gente fazer o envio para a calculadora tributária, e a gente incluiu esse campo novo. Ele funciona, né, como se fosse um NCM, só que para serviços, tá? Então, o NBS é a Nomenclatura Brasileira de Serviços, ele é utilizado, é um código, né, que é preenchido para determinar qual é o tipo de serviço que está sendo utilizado ali. Então, também é uma alteração bem pontual que a gente tem aqui no cadastro do produto. Aqui eu vou demonstrar para vocês, novamente, né, lá no cadastro do produto, essa informação ela vai ficar disponível, então, quando eu tiver o tipo de mercadoria ali como serviço selecionada, ele já troca para a gente ali as informações. Ao invés de pedir as informações do NCM ali do produto, ele começa a buscar as informações, a solicitar, né, as informações do NBS, tá? Certo, Kaique. Você falou para mim, então, que eu tenho algumas alterações importantes aí, eu tenho algumas mudanças que eu vou precisar realizar no meu cadastro, incluir essas informações dos novos impostos, mas como que eu faço esse ajuste? Bom, a gente fez a inclusão, né, de algumas novas interfaces no sistema para realmente fazer a inclusão e a manipulação desses dados novos, tá? Desses novos impostos aí. Então, a primeira tela que eu quero demonstrar para vocês aqui é a tela de classificação tributária. Essa tela aqui é uma tela que vai conter aquele código, né, de classificação tributária que eu demonstrei agora há pouco para vocês lá no cadastro de produto. Então, todas as classificações tributárias que vão aparecer para eu selecionar lá no cadastro de produto, elas vão estar cadastradas aqui. Vocês podem notar que nessa tela a gente não tem as opções ali, né, os botões de inclusão, edição e exclusão. Isso porque essa informação da classificação tributária a gente consegue obter automaticamente através da calculadora tributária. Tá? Então, as informações dos códigos válidos para a gente colocar lá no cadastro do produto, a gente consegue obter automaticamente através da calculadora e vocês não vão precisar da manutenção nesse cadastro aqui. Então, basicamente, esse cadastro vai servir, né, para visualização e para identificação desses códigos, né, dessa classificação, porém, a manutenção deles, né, o cadastro dessas informações, ele pode ser realizada, ele vai ser realizado, na verdade, automaticamente aí com essa nossa integração com a calculadora tributária, tá? Como eu comentei, né, a classificação tributária é aquele código novo que a gente vai utilizar em conjunto com a situação tributária, tá? Aqui eu vou demonstrar rapidamente para vocês onde ficou essa tela, tá? Ficou lá no menu fiscal. Deixa ele abrir novamente aqui o GIF. Então, ficou lá no menu fiscal, tributação, e a gente tem classificação tributária, e aí a gente tem as informações do tipo de tributo, né? Se é um tributo, por exemplo, do IBS, do CBS ou do IS, e a gente tem também o código, né, da classificação tributária e uma descrição resumindo ali do que se trata essa classificação, né? Esse código é utilizado para quê? É utilizado para venda, uma venda tributada, por exemplo, é utilizado para uma operação de transferência, né? Essas informações elas vão estar cadastradas aí já automaticamente, tá? Como eu comentei, a classificação ela é utilizada junto da CST ali, da situação tributária, e a gente também tem uma tela nova para exibição dessas informações aí, e assim como no caso anterior da classificação tributária, a nossa integração com a calculadora disponibiliza essas informações também de forma automática, tá? Então, todas as CSTs válidas, né, que podem ser utilizadas para vincular a um cadastro de produto, elas já vão vir cadastradas aqui automaticamente. Isso evita, né, de você ter problemas, por exemplo, durante o cadastro ali de alguma situação tributária, de colocar um código errado, colocar alguma informação, né, algum código que não esteja de acordo com o esperado ali pela Receita Federal, né, e evitar erros ali durante a emissão dos documentos, tá? Então, essa informação também vai ser possível a gente obter através da calculadora e já fazer o cadastro aqui da situação automaticamente. Aí, posteriormente, é só vincular realmente essa situação e a classificação que eu mostrei agora há pouco aos cadastros de produtos, tá? E aí eu vou mostrar como fazer isso já em breve. Nessa tela, a gente tem também, né, o código da situação, então é um código ali com 3 dígitos, bem parecido realmente com a CST que a gente tem hoje do ICMS, por exemplo, né? E qual é o tipo do tributo, né? Se ele é um código utilizado para o IBS, CBS, ou se ele é um código utilizado para o IS.
E uma descrição também, uma descrição simples ali, contendo as informações da situação tributária, tá? Novamente, eu vou mostrar aqui um GIF contendo, né, esse cadastro, ficou também lá em fiscal, tributação, situação tributária, e a gente tem nesse menu o uso dessa nova tela, ok? Como eu comentei, tá, também na tela anterior, essa tela vocês vão ver que não tem ali as opções de inclusão, edição e exclusão, pelos mesmos motivos, não vai haver a necessidade realmente de manipulação dessas informações, ok? Aí a gente passa para a tela de IBS, CBS por produto, tá? Aqui é uma tela que a gente vai disponibilizar a possibilidade, né, de realizar um filtro e alteração em massa dos cadastros de produtos, tá? Então, o pessoal talvez já esteja se perguntando, né, poxa, eu vou ter que pegar produto a produto e fazer o preenchimento ali do IBS, do CBS? Não vai ter necessidade, tá? A gente vai disponibilizar essa tela aqui, onde você consegue fazer um filtro e trazer uma grande massa ali de produtos e realizar as alterações e a inclusão, né, desse IBS, CBS e a classificação tributária de cada um deles para uma grande quantidade de produtos, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre os gestores tributários, tá? Mendes, Avante, Consultivalide, então não se preocupem, tá? Eu já entro nesse assunto também. Mas falando, né, para caso eu queira, né, realmente fazer uma alteração manual nos meus cadastros, eu tenho essa possibilidade. A gente tem essa tela que através dela eu consigo então fazer uma manipulação de uma grande quantidade de produtos. Ô, Kaique, você tá mudo. Ativa o microfone, por favor. Voltou? Estão me ouvindo? Ok, beleza. Bom, o que eu estava comentando com essa tela, né, a gente vai ter então a possibilidade, né, de fazer a inclusão do IBS, do CBS, para vários produtos simultaneamente, tá? Então você seleciona lá uma situação tributária, seleciona uma classificação tributária, e a gente consegue fazer tanto a inclusão quanto a edição dessas informações numa grande quantidade de produtos para quem tiver essa necessidade ou quem quiser fazer essa intervenção manual no cadastro, tá? Então a gente incluiu essa facilidade aí também, tá? Aqui um outro print com a inclusão das informações, tá? Basicamente o que a gente vai ter é a necessidade, né, de selecionar qual é o produto, qual é a situação tributária, que é a CST que eu comentei, né, e qual é a classificação tributária, aquele código, né, de classificação tributária. Lembrando, a situação e a classificação a gente já vai ter as informações cadastradas, vai bastar, né, a gente selecionar qual é a situação e qual é a classificação correta aqui, tá? Se houver, né, já uma determinação de data de vigência de início e data de vigência de fim, a gente pode fazer a inclusão também. A data de vigência, fim, ela não é obrigatória, mas caso, né, no futuro venha alguma necessidade aí, surja, né, alguma informação da Cefaz ou do governo informando que uma classificação tributária vai deixar de ser usada, a gente consegue já determinar para que o sistema deixe de usar essa classificação automaticamente na data selecionada, ok? Aqui a exibição da tela, a gente colocou essa tela também lá no fiscal, tributação, IBS, CBS por produto, e aí quando eu clico, né, em incluir, ele já dá a opção de incluir ali ou, né, como eu comentei, também há a possibilidade de fazer a inclusão ali de vários produtos, tá? Aqui, a mesma coisa que eu comentei sobre a inclusão aí do IBS e CBS, a gente vai ter também no caso do NBS, tá? Que também é um campo que eu comentei com vocês que vai ser necessário ali o preenchimento, né? A nomenclatura brasileira de serviço, para os casos, né, de produtos ali que estejam cadastrados com aquele tipo de tributação serviço, né? Esse caso aqui, a gente vai já disponibilizar também uma tela para que seja feito ali a possibilidade de inclusão dos NBS, tá? No caso desse campo especificamente, né, do NBS, essa informação, a gente até tem uma lista, né, de NBS válidos, porém,
a calculadora tributária não retorna essas informações de forma automática para nós, tá? Então, nesse caso do NBS, esse sim vai ser necessário realmente fazer ali um cadastro dos NBS, tá? Por isso que nessa tela a gente tem a opção de fazer a inclusão e edição desse cadastro, tá? A gente consegue fazer uma carga inicial dessas informações do NBS, isso vai estar disponível também, mas caso haja necessidade de inclusão de novos códigos, aí realmente o pessoal vai ter que fazer realmente a inclusão desses códigos aqui através dessa tela, tá? Do NBS. Aqui uma exibição do cadastro, né, da inclusão desse cadastro, é um código muito simples, um campo muito simples de ser incluso ali, basicamente é só um código que vai estar disponível, né, o governo vai disponibilizar, e uma descrição ali, contendo as informações desse código da nomenclatura brasileira de serviços, tá? Essa tela ficou disponível também lá no menu fiscal, tributação, NBS, e aí a gente consegue fazer a inclusão através dessa tela do NBS, ok? Bom, imagino que talvez já até tenha algumas pessoas aí preocupadas, né, e perguntando também sobre os gestores tributários, tá? Então, Avante, né, o Figura Fiscal, Mendes, Consultivalid, todos eles já estão, né, integrados, né, e com as alterações necessárias aí para começar a obter esses campos da reforma tributária, tá? Então, aqui um grande ponto de atenção aqui para todo mundo, né? Quem tem os gestores tributários, né? E se por acaso alguém não conhece ou não tem, os gestores tributários são empresas parceiras aqui da Alfacet, né? Que normalmente são empresas que o pessoal tem ali contadores, né, e, enfim, pessoas que fazem uma revisão dos cadastros de uma grande quantidade, né, de produtos, e através da integração que a gente tem com essas empresas e o Asset Pharma, a gente consegue obter essas informações fiscais dos produtos de forma automatizada, tá? Então, não há a necessidade, por exemplo, do preenchimento ali, hoje, né, das informações do ICMS, do PIS, do COFINS, NCM, né, a gente traz essas informações ali através desses gestores tributários, tá? E aí, o grande ponto, né, que eu queria trazer para vocês aqui é que a gente já está em contato ali com os gestores tributários, todos eles já disponibilizaram essas atualizações, né, ou estão efetivamente, né, atualizando os cadastros deles para conter esses novos impostos, então IBS, CBS, e nos casos onde houver, né, o IS também vai estar sendo preenchido, e a gente já adaptou o sistema, né, para começar também a obter essas informações aí e fazer o preenchimento automático, tá? Então, para quem está preocupado aí, poxa, eu tenho Avante, eu tenho Mendes, né? Eu tenho Consultivalid e eu vou ter que fazer o preenchimento desses cadastros dos impostos novos na mão. Não vai ter necessidade, tá? Através dessa integração, a gente já vai começar a obter também esses novos impostos e fazer o preenchimento no cadastro automaticamente, tá? Então, uma grande preocupação a menos aí para vocês, né? E se por acaso, né, alguém não tem ainda um gestor tributário e tem interesse, né, com essas mudanças aí da reforma, pode entrar em contato ali com o nosso setor comercial, o pessoal vai passar, enfim, todos os detalhes necessários ali para fazer a contratação, e a gente, até, né, a virada do ano ali, o pessoal já consegue fazer toda, enfim, a configuração necessária para que essas informações fiscais aí, as informações tributárias do cadastro comecem a ser preenchidas, tá? Kaique, eu entendi, mas eu não quero fazer a contratação desse serviço aí dos gestores tributários. Nesse caso, a gente disponibiliza, então, as telas que eu demonstrei, né, para fazer o preenchimento manualmente dessas informações. Pode ser feito através do próprio cadastro do produto, mas, né, a gente entende que, nos casos onde há necessidade de uma alteração manual, faz mais sentido, né, fazer o preenchimento de uma grande quantidade de produtos. Então, a gente disponibilizou também a outra tela de IBS, CBS por produto, que eu demonstrei agora há pouco, e através dessa tela vocês podem aí também fazer o preenchimento de uma grande quantidade desses produtos. Para fazer esse preenchimento, né, aí a gente aconselha ter um contato ali com a contabilidade, né, ou alguém, enfim, do setor fiscal ali da empresa, que tenha realmente um conhecimento para fazer o preenchimento dessas informações, tá? Então, só para manter todo mundo
calma aí relacionada aos gestores tributários, já vai estar tudo certo e já vai preencher essas informações para vocês aí, tá? Beleza, Kaique. Entendi agora quais são os novos impostos, entendi as mudanças que houveram no sistema, mas como que eu vou usar esses novos campos? Que vai ter de necessidade, né, eu manipular esses novos campos, né? Bom, vamos lá. Na emissão de nota fiscal, a gente vai começar a conter essas novas informações. Como eu comentei com vocês, ali em 2026, o IBS e o CBS já vai passar a ser obrigatório ali na emissão dos documentos fiscais. Então, NFE, NFCE, enfim, documentos fiscais que são emitidos pela loja vão passar a ter, né, essas informações do IBS e do CBS. Então, tenho a informação preenchida lá no meu cadastro, o sistema vai obter essa informação que está preenchida lá no cadastro e vai preencher automaticamente aqui durante a emissão de uma nota fiscal, por exemplo. Essa tela que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver, é a tela de emissão de nota fiscal, e a gente seguiu aquele mesmo modelo que eu demonstrei agora há pouco no cadastro do produto, de separar as informações do ICMS, do PIS e do COFINS numa aba, e as informações do IBS, CBS e do IS numa outra aba, tá? Vocês vão ver que tem bastante informação aí, bastante campo novo, tá, pessoal? Mas aqui eu quero deixar vocês tranquilos, tá? Não se preocupem com o preenchimento, por exemplo, manual dessas informações. Não vai ser necessário o preenchimento manual, tá? O que vocês vão precisar garantir é que o cadastro dos produtos tenha as informações ali da CST ali, do IBS, do CBS e a classificação tributária. A partir disso, o que o sistema vai fazer? Vou emitir uma nota fiscal, ele automaticamente vai obter essas informações do cadastro, vai mandar para a calculadora e a calculadora já vai preencher os campos necessários aqui nessa tela, tá? Então não vão ser todos os campos que vão estar preenchidos sempre, né? Vocês vão ver que tem algumas situações ali relacionadas a diferimento, a devoluções, enfim, tem algumas particularidades de algumas operações, mas quando houver a necessidade de fazer o preenchimento dessas informações, a calculadora já vai obter isso, né, através da classificação tributária e da CST do produto, e já vai fazer o preenchimento automaticamente, considerando ali o valor do produto que está sendo utilizado ali nessa nota fiscal, tá? Então, não se preocupem, tá? A operação de emissão de nota, o que eu vou ter que fazer de novo, Kaique? Não vai ter que fazer nada de novo, tá? Desde que você tenha o cadastro preenchido, a operação de emissão ela continua igual. Você vai, seleciona o tipo de emissão que você vai fazer e segue os mesmos passos que você fazia antes, normalmente, tá, pessoal? Então, não tiveram grandes mudanças, desde que você tenha o cadastro preenchido, o processo de emissão da nota fiscal ele vai se manter exatamente igual, tá? Aqui um outro print dessa mesma tela, tá? Contendo mais detalhes ali das informações dos campos novos. Vocês vão ver, né, que tem realmente bastante campo, mas isso é devido aí a todas as particularidades, né, que o pessoal do governo está tentando, né, englobar nesses novos impostos, né, então tem realmente bastante campo, mas vocês não precisam se preocupar com o preenchimento deles, que a calculadora já vai fazer isso para vocês, se o cadastro estiver preenchido corretamente, ok? Um ponto interessante aqui relacionado à emissão da nota é o seguinte: a gente tem algumas classificações tributárias que são específicas para algumas operações. Então, por exemplo, né, eu vou utilizar uma classificação tributária, né, um código ali, uma CST e um código de classificação que normalmente é utilizado nas vendas, né? Essas informações a gente já consegue obter ali normalmente através dos gestores tributários, né, e-mails, Consultivale, ou preencher manualmente, como eu comentei. Porém, a gente notou que tem também algumas situações onde, por exemplo, uma classificação tributária ela é específica de uma operação. Então, vou dar um exemplo simples aqui. A gente tem uma classificação tributária que é para transferências, né, entre lojas.
Então, ele tem um código específico, né? O governo liberou um código específico ali da classificação tributária para as transferências. E aí, nesse caso dessa classificação, a calculadora, por exemplo, já identifica que não há ali o destaque do ICMS, do IBS e do CBS, e não faz esses cálculos para a gente, né? Ele vai mandar os valores zerados, obviamente vai ter ali a CST, a classificação, mas os valores vão estar zerados, porque é isso que o governo espera realmente dessa classificação. Então, para fazer essa conversão da classificação tributária para situações específicas, né? Então, quando for uma transferência, né? O que eu quero que saia? Eu quero que saia uma classificação específica para transferência. Para isso, a gente tem uma tela nova, tá? Que é a tela de conversão de classificação tributária, e nessa tela, ela funciona muito próxima ali de uma outra tela de conversão de perfil tributário que a gente tem ali do ICMS. Então, talvez vocês já tenham visto algo parecido, e o funcionamento é bem próximo realmente das duas telas, tá? Como é que ela vai funcionar? Essa tela de conversão aí da classificação tributária, eu vou incluir, né, uma descrição simples ali, por exemplo, conversão de transferência, seleciono o tipo de conversão, se vai ser para o IBS ou CBS, tá? E seleciono a natureza da operação que eu quero fazer essa conversão. Então, de novo, uma transferência, por exemplo, eu quero que seja feita essa troca, né, da classificação tributária. E aí, feito isso, né, na abinha que a gente tem ali do lado, que eu vou demonstrar aqui no próximo, no videozinho para vocês, a gente determina qual vai ser a classificação que eu quero que saia para transferência, tá? Então, eu vou exibir para vocês aqui um vídeo rapidinho. Isso aqui ele não consegui colocar no GIF, porque ele é um pouquinho mais comprido, mas eu vou demonstrar para vocês, acho que vai dar para a gente ver. Basicamente, as informações, né, essa tela ficou lá no menu fiscal também, tributação, conversão de classificação tributária, tá? Então, nessa tela, a gente tem a possibilidade então, de fazer a inclusão dessa conversão, coloco ali o nome de uma conversão, seleciono, né, se essa conversão vai ser feita para o CBS, para o IBS ou para o IS, tá? E aí, seleciono para qual operação eu quero que seja feita essa conversão. No caso aqui, a gente está selecionando uma devolução, por exemplo, né, 2 devoluções ali que eu tenho cadastradas, tá? E aí, nessa próxima aba, eu falo qual vai ser a classificação que eu quero que saia. Então, basicamente, o que eu estou falando para o sistema, né? Quando eu tiver uma operação, né, nesse caso aqui, eu selecionei ali uma devolução, eu quero que saia essa outra classificação tributária aqui. E aí eu seleciono a classificação tributária, que eu quero que saia na nota, e seleciono, né, se por acaso eu quiser que essa conversão seja feita só para algumas classificações específicas, eu consigo selecionar aqui também e fazer esse cadastro, tá? Então, basicamente aqui, o que eu estou falando para o sistema? Quando for uma devolução e o produto tiver uma dessas 2 classificações tributárias, eu quero que ele saia com essa outra classificação aqui. Então, essas informações o sistema vai identificar automaticamente ali na operação que você selecionou. Então, no caso ali, quando eu estiver fazendo uma devolução, por exemplo, ele já vai automaticamente identificar isso e já vai trocar a classificação tributária ali na emissão da nota, tá? Aqui eu estou fazendo uma inclusão também do IS, tá? Vocês verem só que tem também a possibilidade da inclusão do IS, mas o processo de cadastro é exatamente o mesmo. Seleciono a operação, seleciono qual informação que eu quero que seja destacada e para quais CSTs eu quero que seja feita essa conversão, né? Então, aqui nesse caso, quando eu estiver, né, no meu cadastro ali com o código 001, ele vai trazer para mim na informação da devolução o código 002 apenas para o IS, né, nesse caso aqui. Tá? Então você consegue fazer o cadastro para o CBS, para o IS, dessa conversão aí da classificação tributária, para que, de acordo com a operação, as informações sejam destacadas ali corretamente na nota. Tá? E aqui você consegue também, né, fazer a exclusão, enfim, edição desses cadastros aí sem problemas. Tá? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Bom, então com relação à saída, tá? É isso que eu comentei, pessoal, não precisam se preocupar, né, com relação à operação de saída, né, só esses cadastros aí que eu comentei realmente, mas assim, a operação da saída, ela continua exatamente igual. E na entrada, Kaique, como que ficou?
mesma coisa também, tá? A gente também fez as alterações ali para dividir em abas a parte do PIS e do COFINS e do ICMS, né? Então tem uma abinha ali, ICMS, PIS, COFINS, e a gente tem uma outra aba do IBS, CBS e do IS, tá? E nessa aba, a gente vai conter, então, vai obter as informações da nota de entrada, né? Então, a nota que a gente obter ali do fornecedor, o fornecedor vai começar a disponibilizar também essas informações aí do IBS e CBS. A gente vai obter essas informações e trazer aqui na tela. Então, de acordo com o que o fornecedor preencheu lá, a gente já vai preencher aqui na tela também. Vai ter, né? Vão ter campos ali que vão ficar com os valores zerados, né? Mas provavelmente são campos que o fornecedor não trouxe ali, não enviou as informações do IBS e do CBS para esses campos. Tem alguns aqui que são bem específicos, realmente, são operações ali da Zona Franca, então realmente tem alguns dos campos aqui que provavelmente vão ser bem pouco utilizados, mas a gente já deixou tudo certo, né, para caso tenha a necessidade do uso ali desses campos em alguma nota de entrada ou de saída, tá? Então, aqui na operação de entrada, o grande ponto, né, que eu queria trazer para vocês é que também não tiveram alterações no processo de entrada, tá? Então, você vai continuar fazendo a importação das notas normalmente, como você já fazia. Se você pegava ali o XML da nota, fazia a importação, o processo continua exatamente igual, tá? Faz a importação da nota, faz a conferência ali do produto, conferência financeira, e faz o processo, finaliza, né, o processo de entrada da mesma forma, só que agora você tem esses dados adicionais. Então, se você quiser visualizar as informações do IBS, CBS ou do IS, você consegue ter essas informações aqui na nota fiscal de entrada, tá? Aqui, novamente, um pouco abaixo, né, dessa aba do IBS e do CBS, contendo ali todas as informações, né? Então, vocês podem ver que tem algumas questões ali que são bem específicas, mas se eventualmente houver a necessidade, algum fornecedor mandar essas informações para vocês, o sistema já vai estar pronto para obter elas e fazer a entrada com essas informações aí, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, pessoal, tem algumas perguntas frequentes, né, que a gente, sempre que toca nesses assuntos aí, acabam surgindo, né? Então, primeira delas, né, quando eu posso começar, tá? Quando eu começo a fazer essas alterações? A gente vai disponibilizar a versão agora, no início de dezembro, muito provavelmente ali na semana que vem a gente deva disponibilizar a versão com todas essas alterações que eu comentei aqui com vocês, tá? A gente está em fase final, realmente, de testes, né? Então, estamos aí com um time bastante focado, né, nos testes finais aí para garantir que esteja tudo ok com todas essas alterações aí que a gente comentou. Vocês viram, são bastante alterações, né? Então, a ideia, né, que a gente disponibilize essa versão aí muito em breve e já comece, né, assim que disponível, a atualizar todos os clientes aí durante o mês de dezembro, tá? Então a gente vai ter esse mês aí para realizar todas essas atualizações aí. Então, em breve vocês devem receber a versão já com todas essas mudanças que eu demonstrei aqui para vocês, tá? Posso preencher esses novos campos em dezembro? Então, Kaique, tem lá, vou receber a versão com o IBS e o CBS lá para eu preencher. Tem problema eu preencher já agora, em dezembro? Não, não tem problema, pode preencher sem medo, tá? E, na verdade, é até aconselhável, né, que seja já preenchido essas informações, para que ali em janeiro todas elas já estejam corretas aí, o seu cadastro já esteja preenchido corretamente, para que as operações já comecem a ocorrer contendo essas informações aí dos novos impostos, tá? Então, como eu configuro o sistema para começar a incluir esses novos impostos, né? Beleza, recebi a versão do sistema, preenchi todo o meu cadastro aqui, rodei o gestor tributário aqui, preencheu todo o meu cadastro, tem lá o IBS, CBS preenchido. Mas como que eu começo a colocar essas informações na nota fiscal? Após, então, a configuração dos cadastros, né, seja manual ou via gestor tributário, não há necessidade de ativar o uso desses campos, tá, pessoal? A gente já deixou o sistema pronto para identificar automaticamente a data de início, né, dessa obrigatoriedade, né, desse uso desses campos, tá? Então, ali, no início de janeiro, tá, do ano que vem, o sistema já vai identificar que há necessidade de inclusão do IBS e CBS nas notas fiscais e vai começar a fazer
a inclusão desses campos já nas emissões que vocês fizerem, né, nas NFCEs, nas NFEs que vocês emitirem aí, desde que os cadastros estejam preenchidos, tá? Então, esses eram os principais pontos que eu queria trazer aqui para vocês, tá? As principais alterações. Já deixar meu obrigado aqui, o agradecimento a todo mundo que participou, tem bastante gente aí participando com a gente. E agora acho que a gente pode abrir para perguntas aí, pessoal. Acho que o pessoal deve ter encaminhado algumas coisas aí no chat, a gente pode começar a responder. Só um minuto aqui, Kaique. Vamos começar lá pela primeira pergunta, tá? Boa tarde, o TVF vai ser incluso normal no custo da mercadoria ou não vai ter o ano que vem? Continua do mesmo jeito, tá? Não vai mudar nada por enquanto. Esse preenchimento irá começar antes da virada? A versão vai ser disponibilizada dia 20, até dia 20, né, Kaique? A gente está só finalizando realmente os últimos testes aqui, a ideia é que já nas próximas semanas aí a gente já libere isso, tá? Todas essas mudanças que eu demonstrei aqui. Certo. Pessoal, bastante gente perguntou em relação aos gestores tributários, né, Avante e Mendes, quem tiver vai ter a vida ali facilitada, tá? Vai ser tudo preenchido de forma automática, tá bom? É que teve bastante perguntas sobre o Avante vai funcionar? Sim, né? Drogarias Farmarella. Os produtos cadastrados vai ser necessário colocar IBS, CBS se não tiver o gestor tributário, pessoal? Vai. Tá? Tudo que tiver em relação, tudo o que foi passado aqui de cadastro, quem não tem gestor tributário tem que fazer na mão com o auxílio da contabilidade ou alguém que tenha o conhecimento da parte fiscal. Perfeito. Basicamente, né, como a gente tem hoje do ICMS, né? O ICMS, a gente precisa, né, fazer o preenchimento dessas informações para garantir que está tudo certo ali, a cobrança dos impostos, né? Já vai ser também necessário aí o preenchimento do IBS e do CBS. Só não vai ser cobrado o imposto ainda, mas a Cefaz já vai começar a validar a inclusão desses dados, tá? Então vai ser necessário preencher sim. Para o pessoal que estava pedindo o link, tá? O link vai ser disponibilizado nos canais digitais da Alfa7, e-mail, Instagram, WhatsApp e também dentro da plataforma do Aprenda 7, quem quiser a gravação, tá bom? Os cadastros de produtos antigos serão atualizados? Sim, serão atualizados assim que estiverem disponível, tá? O Avante, Mendes, a ST continuará sendo cobrada em 2026? Fabrício, esse não está relacionado ao assunto de hoje, tá? O meu sistema também não aparece. Sim, Erika Lima, tá? Não aparece ainda porque a versão ainda vai ser disponibilizada, tá bom? Vai ter que ser feito um por um. Lembrando que a questão do gestor tributário, se não tiver, precisa ser feito. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta diferente. Gravação, preenchimento correto, já foi respondido. Essa parte de conversão teremos que preencher. Se não tiver o facilitador, tem que preencher tudo manual, gente. Não, Felipe, ainda não. A Felipe Lorega perguntou se a versão ainda já possui o recurso. Ainda não. Ultra Popular Compra. Já instalamos a NFC em nossas lojas para nota de crediário. Esse mês, em dezembro de 2005, posso fazer com o CFP? Até esse ainda também não é o assunto, tá? Qualquer coisa vocês podem contratar o suporte, mas até 2025 ainda pode emitir. A partir de 2026 não pode. Como fazer para fazer inventário? Tá, não é sobre o assunto relacionado, tá, gente? Qualquer coisa, consulte o pessoal do treinamento ou o pessoal do suporte. Mesmo os clientes da TechJoin vão ser atualizados? Mesma coisa, tá? A versão vai ser disponibilizada para todo mundo. Só um minutinho, tá bom? Deixa eu só acabar de ler aqui. O principal não foi falado. Como vai ficar o cálculo dos produtos com ST que deixarão de ser ST agora em janeiro? Lucas, esse também não é o assunto agora, tá, Lucas? Esse assunto a gente está trabalhando
com a divulgação dos vídeos, explicando o que está acontecendo, a listagem que vai alterar, os recursos que a gente vai disponibilizar, tá? Aqui é somente da reforma tributária. Sabe dizer se o inventário que será necessário para não perder os tributos? Sabe me dizer sobre o inventário que será necessário para não perder os tributos pagos? Deve ser do ST? É do ST, sim, para São Paulo. A gente está soltando vídeos em relação a isso, tá bom? Se você fez a pergunta. Oi, só um minutinho, tá? Eu tô terminando de ler os comentários aqui. Então, no ano de 2026, eu não preciso mexer na nossa margem de venda por causa desses impostos. Aí você precisa verificar com a contabilidade, tá bom? Mas Lembra... não vai ter, né, a cobrança desse imposto não vai ser feita, né? Então, assim, não deve impactar na sua margem, tá? Esses impostos não devem impactar na sua margem. Pode seguir aí, Thiago. Desculpa. Isso, pessoal. Quem tem o Avante Fiscal e Mendes vai ser feito tudo de forma automática. Eu vi aqui, alguém perguntou se a calculadora tributária terá custos. Não vai ter custo, tá, gente? É uma ferramenta que o próprio governo disponibilizou e a gente integrou com ela, né? Isso. Boa tarde. Os CFOPs vão continuar existindo? Vão continuar existindo, tá? Boa tarde. Meu escritório solicitou uma planilha para eles atualizarem para vocês fazerem em massa as alterações. Aí a pergunta: quais planilhas vocês vão mudar? Franciscola, esse eu não entendi, tá? Lembrando que a gente não faz atualização nenhuma disso, tá bom? Vai ter alguma tela de apuração de impostos depois dessa mudança ou somente a opção de gerar o SPED? O SPED inicialmente, tá? Ele não vai conter essas alterações do IBS e do CBS, tá? Então, de novo, a parte ali do ICMS, o PIS e COFINS, ela vai continuar sendo cobrada em 2026 e esses sim, né? ICMS, PIS e COFINS, vão ser destacados ali no SPED. Os novos impostos, né? O IBS e o CBS, no primeiro momento, as alterações elas estão realmente focadas só na inclusão dessas informações ali no XML, e como não vai ter nenhuma cobrança desses impostos por enquanto, né, ainda não vai ter nem alterações no SPED, nem relatórios para apuração desses impostos, né, porque realmente não vai ter nenhuma cobrança deles, tá? Mas é bem provável que no futuro a gente tenha atualizações com relação a isso, né, claro, de acordo com o que o governo disponibilizar também. O Eric Tadeu perguntou como vai ser feito o levantamento do estoque para nível de reembolso. Provavelmente é sobre a ST também do estado de São Paulo. Gente, de novo, sobre esse assunto, estamos disponibilizando vídeos na plataforma, tá? E vai ser disponibilizado relatórios, arquivos no arquivo do SPED, no bloco H também as informações, tá bom? Mesma coisa, sobre o ST, Ellen Maria, o Mendes vai atualizar sozinho as informações ou vai ser passado alguma forma de ser feito manual? Não, o Mendes vai fazer sozinho, tá? Tem o gestor e não é esses filiados à Alfa. Como ele consegue fazer essa atualização? Se ele não for integrado, você tem que replicar as informações para o sistema do Asset Pharma, tá? Tem o gestor tributário da Avante em 4 unidades, mas sempre faço o cadastro no centro de custo do escritório. No total são 5 unidades de negócio. Como ficará esse ajuste? O cadastro é único, tá, Elton? A partir do momento que você cadastra um produto, desde que as lojas tenham sincronização, o gestor tributário já preenche as informações necessárias. Como vamos saber se o asset foi atualizado com o gestor tributário? Depois que sofrer a atualização na versão, vai mostrar as informações na tela, tá bom, pessoal? A gente vai soltar mais vídeos também falando sobre isso, como vocês podem acompanhar ao longo do período, tá?
As margens de relatórios de venda, esse não é um assunto agora para se tratar, tá, gente? Tem coisas aqui que não dá para a gente ficar falando, senão vai tomar bastante o tempo do pessoal, tá bom? Como vai funcionar para fazer o inventário da loja? Também não é o assunto do momento, tá? Aqui a Vanessa respondeu ao Fabrício, referente ao preenchimento automático, por quem paga emendes, será preenchido todos os itens ativos e inativos da loja. O emendes, ele preenche, o gestor tributário, ele preenche os cadastros da loja, tá, gente? Independente. Para emissão de CFOP, como vai ser. Aí é um outro assunto, tá, gente? Isso aqui está relacionado à questão do crediário, tá? Soltamos já um vídeo sobre isso. Só para resumir, tem uma nota de débito, tá? E contatem a contabilidade de vocês, tá bom? Se o meu fornecedor não preencher os campos do IBS e CBS, posso ter problemas com o fiscal nesse ano de teste? Isso foi da Poupe Pharma Compras. Você provavelmente, se o fornecedor não, você pode repetir, Thiago, só para eu... Se o meu fornecedor não preencher os campos do IBS e CBS, posso ter problemas com o fiscal nesse ano de teste? Ah, entendi. Bom, eu acredito que não, mas a Cris está aqui, a nossa especialista fiscal. Imagino que ele vai ser obrigado a incluir pelo menos algumas informações do IBS e CBS, mas a Cris está aqui, acho que ela pode confirmar isso para a gente. A informação do IBS e CBS, nesse primeiro ano de 2026, ela é meramente informativa. Mas, porém, tem que ter o preenchimento, porque o governo vai estar trabalhando num desenvolvimento que eles estão lá, da apuração assistida, que seria a análise dos créditos e dos débitos de forma de apuração mesmo, tá? Porque a partir do IBS e CBS, o governo vai fornecer para a gente a apuração da diferença a recolher ou da diferença que a gente tem de crédito. Deu para entender quem fez a pergunta? Então, se o fornecedor não destacar, ele está correndo o risco de ser notificado pelo fisco, tá? Certo, Cris, muito obrigado. Pessoal, só corrigindo uma informação aqui que eu acabei passando, tá? A pergunta do Fernando Alexandre, referente ao preenchimento automático, por quem paga emendas, será preenchido todos os itens ativos e inativos da loja? Não, é só os ativos e com código de barras válido, tá? Aí sim o emendas preenche, o gestor tributário preenche, tá bom? Vai ter alguma atualização para as notas de serviço, prestação de serviço integrado no sistema em relação à importação de notas? Como tomador, vai ter também uma tela específica para importação como tomador? As emissões das notas de serviço, a gente já está trabalhando nas alterações, tá, pessoal? A gente tem, né, para as notas de serviço, um cenário bem particular, que é o seguinte: o governo disponibilizou, né, um portal nacional para a utilização das notas de serviço, mas a gente notou que a maioria dos municípios não vão, pelo menos no primeiro momento, aderir a esse portal nacional. A nossa expectativa é fazer, né, uma integração com o portal nacional, mas também manter a integração que a gente já tem hoje, que é utilizando o Plug Notas, né, para a emissão da nota fiscal de serviço. Isso especificamente para os municípios que não aderirem a esse portal nacional, tá? Então, assim, a gente está, essas alterações, né, da nota de serviço foram liberadas muito recentemente, então a gente está já atuando nessas alterações, mas ainda não vai sair nessa primeira versão do sistema agora, tá? Mas sim, respondendo a pergunta, a gente vai estar atuando já nessas alterações aí da nota de serviço, tanto para o portal nacional, né, como também para as integrações com os municípios que ainda não aderiram a esse portal nacional, tá? Em breve aí a gente deve ter mais informações sobre isso também. Certo. Agora seguindo a linha do Matheus Silva, o PDV vai ser atualizado para travar a emissão de NFE para PJ?
Esse é um outro assunto também, Thiago, mas é uma mudança que vai começar, né, a ter efeito ali no ano que vem. A Cris tá aqui, ela vai talvez lembrar exatamente o mês ali, mas entra também essa alteração ali no ano que vem. Nesse primeiro momento, tá, já respondendo a pergunta, não vai ter essa trava, mas se no futuro, né, houver essa necessidade, a gente vai, enfim, atuar nas alterações de acordo com a legislação, de acordo com o que a legislação solicita, né? O Sérgio Antônio, hoje a gravação já fica disponível assim que o Google disponibilizar, tá? A gente já vai ter o link e vai tentar disponibilizar nas redes sociais, tá bom? Assim que for possível. Hernandes, como vai ficar as emissões da NFSE e RPS? Desculpa, Thiago, você pode repetir? Cortou para mim aqui. Como vai ficar as emissões de NFSE e RPS? RPS. É a mesma coisa que eu comentei agora há pouco. O governo liberou, né, algumas informações relacionadas a essas mudanças da nota fiscal de serviço bem recentemente, tá, pessoal? Então, a gente ainda está trabalhando nessas mudanças aí, e muito em breve a gente deve ter novidades sobre as emissões, né, da nota fiscal de serviço, tanto municipal quanto para o ambiente nacional, tá? Ednilva Alves, a calculadora tributária terá custos? Não vai ter custo. Fernando Alexandre, referente aos XMLs que os fornecedores enviam das notas, esses XMLs já virão com esses novos dados? Também tem que... os fornecedores também, né, vão passar a ter essa obrigatoriedade, assim como as lojas aí de emitir com as informações do IBS e do CBS. Então, sim, já deve começar ali em janeiro, eles devem começar a receber as informações já nas notas de entrada. Rafael Christian, como vai ficar o RPS, NFSE direto do Portal Nacional? Terá integração? Esse, acho que eu já respondi também. Sim. Fernando Alexandre. Após essa mudança total, notas emitidas em dezembro ainda de fornecedores poderão ser lançadas em janeiro. Qual orientação vocês dão para isso? Pode fazer a entrada normalmente. Tá? Essas notas emitidas, né, que não tem ali o IBS e o CBS, o sistema vai identificar, né, que não tem essas informações no XML, e provavelmente elas são de dezembro ali, e não tem diferença nenhuma. Pode fazer a entrada normal. André, tem algum risco de não conseguir tirar venda no dia 1/1 de 2026? No dia 5/1, a Cefaz vai começar a realizar a aplicação das regras, né, de validação ali. Então, a partir do dia 5/1, tá, de 2026, vai começar a ser obrigatório o IBS e o CBS, tá? A própria Cefaz vai começar a exigir essa inclusão dos dados. Então, se por acaso nessa data você não tiver essas informações preenchidas no cadastro, vão haver bloqueios ali para esses produtos durante a emissão. O Avante irá fazer a conversão nas notas de transferência e devolução? Não, o Avante, assim como é hoje, né, para o ICMS, para o PIS e COFINS, por exemplo, o Avante, o Emendes, eles trazem, né, as informações fiscais para a principal operação da loja, que é a operação de saída, de venda, né. Então, o foco, né, das informações que a Avante retorna é pensando na venda do produto, tá? Essa alteração da classificação para operações específicas, como, por exemplo, a transferência ou uma devolução, aí vai ser realmente necessário fazer o cadastro manual, tá? São as equivalências, certo? Perfeito.
Franciscola, nem eu entendo o que o escritório pediu. Recebi esse e-mail. Verifique com o suporte se o sistema de emissão de nota já está atualizado com base na nota técnica, a versão 1.30, outubro de 2025, e peço que nos envie uma planilha de cadastro para que possamos inserir as novas informações fiscais e facilitar a importação em lote pelo sistema. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Você entendeu, Kaique, alguma ali? Eu não entendi, não. O que o escritório solicitou para ele? Talvez uma listagem dos itens para ele poder te auxiliar na questão do cadastro? Estou tentando lembrar o que é essa nota Eu acho que nesse caso seria melhor reencaminhar o e-mail, né? Eu acho que nesse caso aí, o ideal, Thiago, é o cliente pegar mais informações com o escritório e qualquer coisa só no suporte técnico, tá? Certo. Olhando pelo nome aqui da nota técnica, é a nota técnica da reforma tributária mesmo. Então, é bem possível que o pessoal da contabilidade esteja pedindo alguma informação ali para preenchimento desses dados aí posteriormente. Mas é ideal encaminhar realmente para o pessoal do suporte ali para a gente confirmar isso. Fernando, referente ao preenchimento automático para quem paga emenda, será preenchido todos os itens ativos? Não, somente os itens ativos, lembrando que com código de barras válido, tá? O Emendes fará essa alteração antes do dia 1/1 de 2026? Para. Assim que a versão, né, com as alterações que a gente demonstrou aqui, tiver atualizada aí na loja, o Emendes já vai passar a buscar esses novos campos. O Nathan Costa, como vai ficar o RPS, né, também já foi respondido. Ana Célia. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Conseguiremos fazer testes na emissão de notas fiscais antes da virada do ano? É possível fazer uma configuração, Tiago, ou melhor, Ana, né? É possível fazer uma configuração para realizar esses testes, sim, tá? Só que aí você vai precisar realmente acessar o suporte para o pessoal ativar isso, né? Ativar essa mudança para a inclusão dos campos aí antes do período que vai ser virado automaticamente. Mas tem como sim, só precisa acessar aqui nosso suporte, tá? Caroline. Quando a nova versão do sistema for disponibilizada, os gestores tributários realizarão as alterações imediatamente ou somente na virada? Ele já vai começar a buscar as informações novas assim que atualizar. Fernando, e esses itens inativos ficarão errados no caso? O que fazer nesse caso? É que, assim, os itens inativos são itens que você não utiliza, né, no dia a dia ali da loja, né, então, por isso eles não vão ser atualizados. Se eventualmente tiver algum item que estava inativo e você alterou o cadastro dele para que ele fique ativo novamente, aí é só atualizar ali o gestor tributário desse item, assim que fizer a ativação dele de novo, que ele já vai buscar os dados corretos. Osmando Sinete. Se não for preenchido corretamente, o ente público terá impacto na apuração de débito e crédito? Nesse primeiro momento, Osmando, esse ente público aí, ele fica, o uso dele, né, vai ser exclusivo ali para apuração, para geração, né, do IBS e CBS, ali os valores a serem pagos, tá? Lembrando, né, os valores a serem pagos, não, os valores a serem destacados ali no XML, tá? Mas lembrando, o IBS e o CBS, nesse primeiro momento, não vai ter cobrança nenhuma, então, nesse ano de 2026, não vai ter impacto nenhum na apuração ali de débito e crédito. Produtos da Mariana, né? Produtos sem código de barras, como alguns encartelados, quem vem em embalagem mãe, não serão corrigidos pelo gestor tributário.
Geralmente o produto, quando ele tem uma embalagem mãe, o cadastro é único, tá, Mariana? Então o gestor ele vai atualizar através do código da mãe, tá bom? Fernando, produtos inativos e sem código de barras, como será feito esse preenchimento com os novos dados? Essa aí já foi respondido, né? Após essa mudança total, notas emitidas em dezembro ainda de fornecedores poderão ser lançadas em janeiro. Qual orientação vocês dão para isso? Mesmo que, bom, só realmente fazer a entrada normalmente, não tem diferença nenhuma, tá? Então, se tiver alguma nota ali em janeiro que foi emitida em dezembro e não tem, porventura não tem ali o IBS, CBS, não tem problema nenhum. Pode fazer a entrada sem preocupação. Bruno Costa, boa tarde. O teste de IBS e CBS começa dia 1/1, ouvi falar que começa dia 5/1 de 2026. Começa dia 5 mesmo. Aí tem um pontinho só aí, que é assim, dia 1/1, ele começa a obrigatoriedade do IBS-CBS, porém, a regra de validação, ela só passa a ser aplicada a partir do dia 5/1. Perfeito. Obrigado, Cris. A Cefaz vai validar a partir do dia 5, é isso mesmo. Obrigado, Cris. A Ana Thiago, boa tarde. Conseguimos fazer testes em PDV antes da virada? Se eu já respondi, Sim. só entrar no suporte ali. William, houve algum pedido de prorrogação ou mesmo foi concedido? Não, que a gente saiba, não. Ouvi você, Guilherme, né? Ouvi você falar algo sobre a questão de começar alguma validação no dia 5/1. Não entendi bem o que seria. Ele já respondeu que já tá respondida essa pergunta, Já Thiago. respondeu. Tá. Que eu tava indo. Certo. Quem tá com a mãozinha levantada pode fazer a pergunta agora, por favor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Tiago, como fica o SAT? É em outra oportunidade ou dá para esclarecer agora? Só Aldemir, outra média. O SAT ele vai parar de funcionar em 2026, tá? Já é interessante que o senhor já Sim. esteja com o NFC funcionando. O senhor já tem um NFC aí para fazer a troca? Tem. Então, dia 1º ali de janeiro, o SAT para de vez, tá bom? Até um ponto, Sim. o SAT não tem essas informações de IBS-CBS, tá? Ele não sofreu alteração, então eles vão parar mesmo a partir do dia 1º, não funciona mais. Tá bom. Obrigado. Nada. Fernando? Bom, pessoal, então eu acredito que seja isso, né? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Tiagão, Oi? só antes da gente concluir, tem só um ponto que eu queria só reforçar aqui rapidamente. Reforçar não, né? Que eu vi que teve bastante questionamento aí relacionado à alteração do ICMS-ST em São Paulo, né? E então, para o pessoal de São Paulo aí que está preocupado com a mudança do ICMS-ST, a gente falou sobre isso rapidamente, né? Mas procurem ali nas redes sociais da Alpha7, tá? A gente liberou alguns drops já com informações relacionadas a essa mudança, tá? E aí, para tranquilizar vocês, tá? A gente vai disponibilizar muito em breve também um relatório para que vocês tenham ali uma previsibilidade do valor a ser apropriado, né, desses créditos aí, e também vamos liberar ali uma alteração para que vocês façam efetivamente a apropriação desses créditos lá no bloco H do SPED em janeiro, tá? Então, só esse ponto aí que foge um pouco da reforma tributária, mas como eu vi que teve bastante questionamento, só para acalmar o pessoal aí, tá? Pessoal, só lembrando também que eu fixei o link aí do vídeo que o Kaique acabou de citar sobre o ICMS-ST, tá bom? Fica disponível para vocês, certo? Então, muito obrigado a todos. Um bom trabalho, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.